Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas este é o canal aqui da Bezalel Arquitetura, Roberto Guedes falando, o criador dessa empresa aqui. Na verdade quem criou foi Deus que botou no meu coração, mas vamos em frente. Hoje pessoal, eu vou dar uma dica de uma coisa que eu tenho conversado muitas das vezes com minha esposa e fala sobre gestão de tempo, né? Gestão de processos, gestão de projetos. Então, a vida é muito simples quando a gente começa a organizar. Eu tinha falado no outro vídeo aqui sobre a organização, né? Para a gente não ter nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Porque quanto mais a gente está organizado, mais a gente tem uma liberdade de tempo, mais a nossa mente fica organizada. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente porque a gente estava hoje conversando pela manhã e a gente pensou nisso. Nossa agenda. A agenda, o dia é igual para todo mundo, o sol nasce para todo mundo, mas tem certas coisas que pessoas rendem melhor do que as outras. Por quê? Por causa de um planejamento, por causa de uma certa organização de vida, né? A gente tem que colocar aí no papel primeiro os nossos sonhos, as nossas visões, as nossas metas e objetivos, ter isso bem claro. E como que faz para isso ser atingido? Para isso é muito necessário a gente ter essas gestões. A gestão de processos, as gestões de tempo, né? A gestão de riscos também é importante, e a gestão principalmente do projeto de vida. Então, por exemplo, eu que já fiz um Ironman. Quando eu fui fazer o Ironman, que é aquela prova de triatlo, uma das maiores que tem, que você nada quase 4 quilômetros, pedala 180 e corre 42, uma maratona, eu não consigo hoje em dia, por falta de treino, eu não consigo sair hoje em dia para fazer uma prova dessa. Para isso precisa de um tempo, de um determinado treinamento, de horas dedicadas para que eu conseguisse atingir aquele dia, né? Aquele dia da prova. E assim tudo é na vida. Se a gente vai construir uma casa, primeiro eu preciso, né, contratar um bom arquiteto. Se alguém quiser indicação, eu posso indicar. Aí eu conheço vários no mercado, inclusive eu. Então, a gente precisa de um bom projeto, a gente precisa de uma boa construtora, a gente precisa de uma boa gestora de projetos, né, uma fiscalizadora das obras. A gente precisa ter isso muito bem azeitado, precisa de bons fornecedores, bons colaboradores, e todas essas pessoas, todos esses envolvidos em qualquer projeto de vida, em qualquer fase que esteja, a gente precisa fazer um planejamento e precisa saber executar. E saber executar é simplesmente cumprir tarefas dentro desses processos. Por exemplo, vou voltar ao exemplo do Ironman. Bom, eu tinha uma prova, eu tinha que saber nadar, né, 4 quilômetros no meio do mar, tinha que saber pedalar 180 quilômetros em qualquer na via, né, principalmente no asfalto, que é a prova, e tinha que saber correr 42 quilômetros. Ok, temos o tamanho do desafio a ser cumprido. Como é que eu faço isso? Bom, o treino era todo terça e quinta bicicleta, 6 horas da manhã, 5 e meia, saía para pedalar, pedalava 2 horas. Quarta e sexta, corrida, era de manhã também cedinho, 6 horas da manhã, corria por volta de 1 hora, quarta e sexta. Sábado eram os treinos mais longos, porque tinha tempo para isso, né? A gente poderia, né, não trabalhava geralmente sábado, ou uma vez ou outra tinha que faltar um treino para atender um cliente, mas enfim, tinha um tempo de treino mais longo, então tinha que acordar muito cedo para fazer um pedal mais longo, ou seja, durante a semana girava em torno de 60 quilômetros, 80 quando era muito, e no final de semana chegava a 120, a 150, por quê? Mas isso era todos os dias? Não, tudo tem o seu tempo, então a gente tem que respeitar. Quando Deus criou a Terra, ele nos deu domínio sobre tudo que nela há, tá lá em Gênesis, tá? Né? Então ele deu um domínio, a gente tem que dominar tudo que está sobre a Terra, principalmente o tempo, né? A Terra ela gira, ela tem seu 24 horas, então a gente tem que tirar 6 a 8 horas para dormir, a gente tem que ter o tempo de alimentação, pelo menos 3 vezes por dia, né? Salvo as vezes que a gente está em jejum, enfim, a gente tem que ter esse domínio sobre o nosso tempo e sobre as nossas atividades.
Eu me lembro uma vez, lembrando agora aqui, uma coisa que eu queria comentar. Quando eu entrei no escritório grande de arquitetura, foi logo um amigo meu falou para mim, cara, começa a anotar o tempo que você gasta para fazer cada desenho. Por exemplo, vou fazer uma planta baixa, é uma planta baixa de estudo preliminar, que é uma etapa da arquitetura. Bom, beleza, eu vou gastar aqui 1 horinha, 2 horas, 3 horas. Ah, a planta é de anteprojeto, ou seja, vai ter uma compatibilização aí com outros complementares. Bom, então eu vou levar o quê? Umas 5 horas, 6 horas produzindo, desenvolvendo essa planta? Não, a planta é de um projeto legal para dar entrada na prefeitura ou na administração aqui em Brasília, como é que a gente chama. Bom, vou desenvolver em 8 horas. Enfim, eu divido essa tarefa em duas partes do dia, seja 4 horas de manhã, 4 horas à tarde. Como que eu vou planejar? O que eu tenho que fazer durante esse tempo? Entendeu? Se for um projeto executivo, nossa, vai levar 16 horas essa mesma planta? Ok. Então, eu tenho que colocar durante a minha semana essas 16 horas de forma que eu tenha controle, né? Eu tenha condições e acho o tempo necessário para executar determinada tarefa. Então é assim, como foi no Ironman. Foi um ano de preparação. Então a gente teve os 365 dias do ano, as 52 semanas. Então toda semana eu tinha os 7 dias. Né? O treino começava terça e terminava domingo, que era o sábado e domingo eram os treinos mais longos. Né? Segunda tinha um regenerativo, era descanso a maioria das vezes, ou só fazia uma natação. Natação era todo dia no horário do almoço, de segunda a sexta. Né? Às vezes faltava por quê? Porque faz parte do trabalho. Mas aquele volume, né, de exercícios estavam sendo fixados no meu corpo para que eu pudesse, no dia da prova, estar bem preparado, né, com o desafio cumprido. Eu conseguiria nadar os 4 quilômetros, pedalar os 180 e correr os 42. E eu digo que isso é possível para qualquer pessoa, qualquer ser humano, salvo, claro, exceções de debilidade, enfim. Mas eu tô falando, qualquer ser humano que quiser, que tenha em plena condição de saúde, pode fazer, mas tem que treinar. E assim é a vida. Na gestão do seu tempo, eu não sei qual é o seu tipo de negócio, você também precisa. Se você dá aula de música, se você é uma empregada doméstica, se você é babá, lixeiro, engenheiro, marceneiro, rapaz, qualquer tipo de profissão, quanto melhor você conseguir gerir o seu tempo, quanto mais você tiver essa gestão de tempo, esse domínio dos processos, sabendo quais são as atividades a serem cumpridas, o que precisa fazer em cada etapa, né? E quanto tempo, principalmente quanto tempo vai se levar para fazer cada etapa, cara, fechou. Então você pega a sua agenda lá de segunda a sexta, coloca lá de 8 às 18, né? Ou de 10 às 20. Eu não sei qual é o horário do seu trabalho, que você pode estipular também. Então você vai pegar ali e vai dividir. Bom, o horário que eu vou acordar sempre. Cria uma rotina, mas cria uma rotina campeã, uma rotina de sucesso. Por quê? Porque com essa rotina, a consistência que vai levar à vitória, né? Por exemplo, a consistência do meu treino levou a completar uma prova do Ironman. A consistência quando eu treinava karatê foi o que me levou a ganhar um campeonato universitário de karatê. A consistência de eu estar aqui trabalhando sempre, buscando, me aperfeiçoando. Eu sempre tiro no dia 1 horinha para eu aprender coisas novas. Meia horinha que seja para eu poder fazer uma leitura de um projeto do mundo, alguma coisa que está aí dos escritórios que eu sigo, né, os escritórios que eu admiro, o projeto, sabe? Uma técnica nova, sempre converso com os fornecedores, vejo os sites, como é que estão as coisas, quais são as atualizações, por quê? Porque isso vai me fazer sentir melhor perante a minha profissão, com mais conhecimento técnico, né? Salomão já diz em Provérbios, adquire conhecimento mais que o ouro e a prata. Por quê? Porque você tendo esses domínios de conhecimento, você sabe o que fazer. E a gestão de tempo é uma gestão necessária para a vida de todo ser humano dentro da Terra. Temos o tempo de Deus, temos o Kairos, que ele vai e age em um dia 1000 anos ou 1000 anos em um dia, mas é com Deus, é Deus e você se conectando com ele para que as coisas aconteçam. Mas a gente tem que ter esse domínio sobre o nosso tempo, para saber que horas que vai acordar, que horas que vai comer, que horas que vai trabalhar, que horas que vai fazer cada tarefa dentro de determinado trabalho. Para quê? Para você ter um rendimento produtivo. Chegar no final do dia, cara, produzi bem hoje, tô ótimo, tô excelente, tô me sentindo top. E próximo, o que eu vou fazer nos próximos dias? Você olha a planilha ali, você já vê que tá tudo certinho. Você olha a sua agenda, né? Eu faço em planilha, mas você olha a sua agenda,
você já sabe todos os passos que você tem que tomar. Né? E a gente tem diversas ferramentas para isso, para essa gestão. A gente tem o Google Agenda, que é direto no celular. Se quiser, você já se conecta com o Trello. Né? Você tem o Runit também. Você tem diversas ferramentas dentro da internet aí. Você tem Monday.com, né? Você tem... Estou tentando lembrar alguns de cabeça aqui, mas você tem várias ferramentas que podem te ajudar a controlar o seu tempo, a controlar as suas tarefas e ter uma semana mais produtiva, pensando no que você pode agregar como valor à vida de quem você presta serviço, de quem você faz, né? As coisas que você tem que fazer aqui na Terra. É isso, pessoal. Essa é uma gestão simples. Eu tentei fazer nesses 10 minutos aí esse aparato para motivar vocês a terem sempre uma agenda, a fazer algo que seja proveitoso para a vida de vocês, adquirindo conhecimento, tendo uma rotina vencedora aí, né, cuidando da saúde, cuidando do seu sono, que é importante, cuidando de ter tempo de lazer também, né, cuidando dos filhos, da esposa, do marido, enfim, das áreas da sua vida, porque é possível dentro dessas 24 horas do dia, dentro desses 7 dias da semana, dentro desses 12 meses por ano, é possível. A gente tem feito isso aqui em casa e tem sido transformador. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se gostou, compartilha, manda para os seus amigos aí, faz o que todo mundo pede hoje em dia. Compartilha e vão para cima, que coisa boa tem que ser compartilhada, tá? Que Deus abençoe todos vocês e principalmente abençoe os governantes dessa nação em todas as esferas, seja nacional, as estaduais, as municipais e distrital. Um abraço, Deus abençoe a todos.